Fala pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Como é que tá o som aí? O pessoal tá entrando. Boa noite. O som tá bom? Dá para me ouvir bem aí? Dá um aceno aí, manda um joinha se o som estiver bom. Guilherme, obrigado, boa noite. Fabrício. Vamos ver aqui se o... Hoje a nossa live vai ser especial com Aldo Doria Matos. Vamos falar sobre orçamento público. Deixa eu convidar ele aqui. Convidando o Aldo. Boa noite, Aldo. Opa, tudo bem aí, Gustavo? Tudo bem? Que satisfação fazer uma live com você, que é, assim, considero dos maiores conhecedores de orçamento do Não, Brasil, sem dúvida nada, rapaz. nenhuma. Obrigado. Muita gentileza sua aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter aceito o convite, por estar disponibilizando o seu tempo. Hoje a gente vai falar aqui sobre orçamento e BDI de obras públicas. Então o pessoal está entrando aqui. Bom, para o pessoal que está entrando pelo perfil do Aldo, que não me conhece, né, vou fazer uma rápida apresentação minha. O meu nome é Pra cá que eu acho que Gustavo. tá mais iluminado. Ah, tá. O meu nome é Gustavo, eu sou engenheiro civil, trabalho atualmente no Tribunal de Contas da União desde 2009. Então, já trabalhei dentro do tribunal, trabalhei na área de fiscalização de obras de infraestrutura urbana, de saneamento, habitação, trabalhei com aeroportos, né, fiscalização de obras de aeroportos, obras de ferrovias, e antes do tribunal, do TCU, trabalhei 3 anos no Tribunal de Contas do Município de São Paulo, também com obras de infraestrutura urbana, e trabalhei antes disso 8 anos na iniciativa privada, em construtoras, né, em obras de edificações. Então, assim, essa é uma rápida apresentaçãozinha minha, né, para o pessoal que não me conhece, está vindo pelo perfil do Aldo. Aldo, eu vou deixar aqui para você falar algumas palavras. Tá Eu queria saber certo. quantos livros você tem, Aldo. Eu tenho essa curiosidade. Quantos livros você tem publicados? Você tem um monte de livros, né? Fazer São uma 5 apresentação. livros. Eu publiquei 5 livros. O primeiro deles é Como Preparar Orçamento de Obras. Exatamente. Essa aí deve ser a primeira ou a segunda edição, depois ele já está na terceira edição. Esse é um livro aí que caiu no gosto do público, me deixou muito feliz por isso. Por que eu fiz esse livro? Na verdade, porque eu sentia a falta de ter um livro onde eu pudesse ter estudado. É uma coisa interessante. Quando eu escrevia, eu dizia, pô, como é que eu queria que o professor me explicasse isso? E aí eu fui fazendo o livro desse jeito. Depois eu fiz o de planejamento e controle de obras. Aí eu fiz um terceiro, que era... porque depois de 20 anos de engenheiro, eu resolvi fazer direito, né? E aí o meu TCC foi sobre incorporação imobiliária. Então eu fiz um livro baseado nesse TCC, que era Patrimônio de Afetação na Incorporação Imobiliária. É um livro Olha mais só. de direito, mais sobre a legislação imobiliária. Depois aí eu fiz um outro livro que é Gestão de Custos na Engenharia. Esse não é bem um livro texto, é mais um livro de referências, em que eu vou tirando dúvidas, você pode abrir em qualquer página e começar dali, entendeu? Gestão de Custos de Obra. Esse foi o quarto. E eu tenho um livro em espanhol, que é uma versão do Planejamento e Controle de Obras, espanholada, vamos dizer assim, por um professor espanhol chamado Fernando Valderrama, que enriqueceu o livro aqui e ali com temas mais afeitos ao mundo espanhol. E é um O Valderrama livro... não é o jogador da Colômbia, não, né? Acho que é Não, da rapaz. Colômbia. Aquele que tinha um cabelão lá, né? Cabelão. A mesma família aí. Legal. Aldo, antes de a gente começar, eu vou contar um pouquinho da história, como foi. É engraçada a história, como eu consegui chegar nesse livro. Ela é a primeira edição, essa daqui é a primeira edição. Na época que você lançou, eu trabalhava no Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
E aí, né, naquele tempo não tinha WhatsApp, né? E a gente usava o e-mail, né? Você lembra que a gente usava o e-mail para mandar piada, mandar vídeo, mandar fake É, news, mandar é. tudo, era tudo por e-mail, né? E aí chegou no e-mail, né? Chegou no e-mail falando assim: engenheiro ensina a fazer jogo de planilha para as construtoras. E aí falava assim, é, super mal, né, do seu capítulo sobre desbalanceamento de BDI. Exato, E aquilo exato. lá virou deu um rebuliço no tribunal que a gente ficou o dia inteiro. O pessoal imprimiu o e-mail, imprimiu os e-mails e circulou em todas as áreas do Tribunal de São Paulo, do TCM, né? Olha aqui que absurdo, ele está ensinando a fazer sacanagem, não sei o quê, não sei o quê. E ficou todo dia só falando disso daí. Aí eu não aguentei de curiosidade. Eu saí antes de eu ir para casa. Aquele tempo eu morava, o tribunal ele fica no Ibirapuera, né? E para quem conhece, minha mãe morava com a minha mãe, ela morava em Santana. Aí eu fui, eu falei assim, eu vou passar antes no shopping, né? Passei no Shopping Center Norte, tinha Saraiva, e vou ver se tem um livro, né? E não aguentei de curiosidade. E fui lá e comprei esse livro aqui, né? Então a primeira edição mesmo, foi logo que você lançou o livro, e falei, eu vou ver se é verdade, né? E é verdade, você falava de desbalanceamento, mas o contexto não era de sacanagem, era de O ensinar, contexto não é de burlar nada. de burlar nada, era Inclusive, de alguns ensinar. construtores depois me fizeram esse comentário também. Porra, você vai falar de um negócio aí que a gente faz aqui. Mas, na verdade, o que eu estava querendo mostrar é tudo o que acontece com um orçamento, entendeu? Remover o véu aí de como é feito um orçamento. As coisas certas, as coisas erradas. Esse é um livro que tem muita dica, tem muita... É muito prático, né? Muito prático. bastante prático. E é isso aí. Bom, eu estou à sua disposição aí, se você quiser perguntar. Legal. Vamos começar aqui então, né? Quando a gente fala de obra pública, a primeira palavra que vem à nossa mente é SINAP, né? Então, antes de a gente entrar nos outros assuntos, vamos falar um pouquinho de SINAP. O SINAP, né, sistema, ele teve cada dia mais, né? Cada ano que passa, assim, a gente vê que a aplicabilidade dele ele vai se expandindo, né? Ele vai ganhando cada vez mais importância. Então, antes ele era um sistema da Caixa, até que em 2002 ele entrou na Lei de Diretrizes Orçamentárias e falou, ó, obras com recursos federais o preço dos serviços tem que ser balizado no SINAP, né? Em 2002, só que como todo ano tinha que ficar, entra SINAP ou não, tem que discutir a LDO todo ano, né? Em 2013 veio o decreto 7983 e pacificou a obra com recurso federal, o preço do serviço é balizado no SINAP. Depois veio a lei das estatais, né, em 2016, e falou, as estatais, então tem que usar o SINAP para obras. Só que aí abrangeu não só recurso federal, mas estatais de estados, municípios, né? Principalmente de estados, né? E agora o PL da nova lei de licitações fala também no SINAP. Então, vai expandir mais ainda, né, o uso do SINAP, a aplicabilidade do SINAP. E aí, quando eu converso com alguns colegas, eles falam assim, o SINAP é um absurdo, o preço dele é super inflado, né? Super inchado, não considera o preço do varejo, não considera o fator de escala, não considera o efeito barganha, e por causa disso o preço é inchado. Mas eu converso com outras pessoas que falam assim, não, o SINAP é super apertado, eu não sei como consegue fazer obra no SINAP e ainda dá desconto, é impossível fazer obra no SINAP e ainda dá desconto. Então, cada um que eu converso, eu fico com essa dúvida. Pô, por um lado, uns falam que está inflado, outros falam que está apertado. Aí eu queria, assim, você que tem grande experiência, né, com obra pública e privada, né, conhece muito o lado do privado, na sua experiência, assim, como que o mercado enxerga o SINAP? Ele é um sistema confiável, ou seja, ele representa adequadamente o custo dos serviços? Ou não, ele Olha, tem uma gordura, ou não, ele é muito apertado. Qual que é a visão do mercado sobre o SINAP? olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a gente fala do SINAP, eu preciso voltar lá atrás. Eu conheci o SINAP, não esse SINAP atual, o SINAP anterior. Ele era muito mais restrito, né? E era provindo do BNH, aquele Banco Nacional de Habitação. Eram composições só de obras habitacionais populares. Depois o SINAP começou a
a aumentar. O que acontece é o seguinte: quando o novo SINAP saiu, eu fui contratado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, para avaliar e dar um parecer, uma impressão sobre o que tinha melhorado ou piorado do SINAP anterior para o SINAP atual. Eu vi vários pontos de melhoria. Um deles, a quantidade de composições aumentou bastante. E o que eu acho que melhora o manuseio do SINAP no dia a dia é aquilo que eles chamam de árvore de fatores. Então, por exemplo, antigamente você pegava um serviço, sei lá, contrapiso. Tinha no SINAP 2 composições de contrapiso. Hoje você tem essa árvore de fatores. Então, é um contrapiso com material moldado em loco ou argamassa pronta. Para piso molhado, Aderente. piso seco, aderente ou não, vai armado, sem armar, com aquela telinha. Você vai abrindo, você consegue calibrar melhor, você que eu digo, o orçamentista, né? Ou a pessoa que está montando lá o orçamento, seja o construtor, seja o orçamento referencial do órgão. Eu vejo que fica mais fácil, porque a pessoa consegue afunilar melhor a eleição lá da composição mais próxima da realidade da obra. Bom, esse é um ponto favorável. O segundo ponto, que era uma coisa que eu vinha fazendo desde muitos anos lá atrás, que era a questão dos encargos complementares. Eu vou botar os encargos complementares de lado, depois a gente volta nisso aí. Os encargos complementares, que é botar na hora do homem aquelas outras incorrências de vale-transporte, alimentação, etc. Isso também me parece um passo à frente dado pelo SINAP. Agora, veja só. O que é o SINAP? Para a gente poder comentar, a gente precisa ver de onde veio o SINAP. O SINAP, por tentar, de uma forma ambiciosa, abarcar todo tipo de obra, não tem como auditar e montar os seus índices tendo visitado todos os canteiros de obra do Brasil. Então, o que fez a FDTE, que foi a fundação lá da USP, contratada pela Caixa Econômica, para fazer essa atualização do SINAP? Eles tiveram que partir de quê? Qual é o tipo mais comum de obra que usa recurso? Obra de Minha Casa Minha Vida, ok. Então, vamos pegar um Minha Casa Minha Vida no norte, no sul. Vamos pegar serviços, esses serviços. Vamos fazer uma constatação in loco da produtividade desse serviço. Então, isso tudo é um tratamento estatístico. Estatístico, tem gente que fica acima da média e abaixo da média. Se eu for comprar sapato para todo mundo que está assistindo aqui, os 80 colegas que estão assistindo aqui, eu vou chegar e vou dizer, eu vou comprar sapato 40. Para você que deve ser alto, vai ficar apertado. Para mim, que uso 41, vai ficar apertado. Mas para uma porção de gente aqui, o sapato vai caber. Então, não tem como o SINAP adivinhar tudo. Nessa tentativa que ele faz de ser o mais representativo possível, eu entendo que o SINAP acerta, porque foi feito através de estudos estatísticos. Aliás, eu recomendo que vocês leiam o manual de conceitos do SINAP, que explica bastante como isso foi feito. É aquela questão do RUP, razão unitária de produção. Ele vai a canteiros, fiscaliza. Agora, vamos chegar aí na questão da compra dos insumos. A compra dos insumos, como a Caixa Econômica fez? A Caixa Econômica, ou essa empresa subcontratada aí, na verdade, não foi essa empresa subcontratada quem cotou o custo dos insumos. Isso é o IBGE que faz. É o IBGE que cota, Só que a IBGE não pode dizer, opa, aqui é da Andrade Gutierrez, meu amigo, quanto é o custo aí do aço? Não é assim, não é verdade? Então, você tem que ver que algumas empresas conseguem ter o poder de barganha. Outras não conseguem. Mas qual é o foco do SINAP? É tentar refletir uma média, vamos dizer assim,
do mercado brasileiro. Então, nesse ponto, eu acho que ele é feliz. Eu gosto das composições do Sinap, não acho que estejam grossas, folgadas. Eu já vi gente dizendo eu consigo construir com 15% abaixo do Sinap. Agora você vai ver, isso é uma construtora mínima. O cara é tudo. Ele é comprador, ele é engenheiro, ele não tem mestre. Aí eu acho que o cara até consegue, né? Mas se a gente for pegar o médio, me parece que o Sinap tá. Eu queria até que vocês aí fossem comentando isso aí, se vocês acham que está apertado, que tá folgado. Me parece que é um bom sistema, é um sistema confiável para servir de representatividade. Agora, veja só, voltando, tudo você tem que ler a bula. Você pega um remédio, você lê a bula, não é isso? Você vai jogar um jogo, eu vou descer daqui a pouco para jogar com meu filho, um jogo de tabuleiro aí que eu não conheço, eu vou ler a instrução. O Sinap, às vezes, as pessoas não leem. Sobretudo quem monta orçamento de prefeitura, de estado. Porque se você olhar, onde é que o IBGE está cotando asfalto? Se você pegar aqui na Bahia, é em Salvador, não é em Ipupiara. Eu não tenho um Sinap de Ipupiara. Não é verdade? Eu tenho um Sinap cujos preços foram colhidos, coletados em Salvador. Então, se eu for fazer uma obra para Ipupiara, eu preciso ver o seguinte: o preço do asfalto em Ipupiara é esse? Aí o que acontece é que muito gestor pega o Sinap como se fosse uma verdade absoluta, né? E diz, o preço do asfalto é esse. Vamos botar aqui um número aí, 100. R$ 100 a tonelada. Só que Ipupiara não tem asfalto, não tem usina, não tem fornecedor de asfalto. Aí, se você é o orçamentista de Ipupiara, não sei se tem alguém aí de Ipupiara aí, é um município pequeno aqui da Chapada Diamantina, fazendo, talvez você tenha que fazer o quê? Ou você cria um outro índice, um outro item na sua planilha, que é o transporte do asfalto, ou você, de forma fundamentada, na composição lá do asfalto, você pode botar o valor do insumo em Salvador e agregar um insumo. O que eu acho é que as pessoas, por simplicidade ou medo, não faz esse tipo de coisa, porque diz, rapaz, eu não vou entrar nessa seara, não vou mexer nesse vespeiro, né? E aí pega o negócio, e quando você vai ver brita, por exemplo, brita é uma coisa sintomática nisso aí. Não é todo lugar que tem brita. Eu estava anteontem conversando com um amigo que vai fazer uma pequena central hidrelétrica, não é obra pública, não, uma pequena central hidrelétrica, lá no Mato Grosso. Ele disse, rapaz, eu vou puxar a brita de 300 quilômetros de distância. Aí, vamos supor que fosse uma obra pública. O orçamentista ia pegar de Cuiabá o preço da brita. Não dá certo. Não dá certo. Você tem que fazer o orçamento procurando abarcar as condições de contorno reais da obra. Essa é uma crítica que eu faço aos usuários de Sinap, aqueles que estão no lado público montando orçamentos referenciais. E não é só Sinap. Se você tiver numa obra aí que usa EMOP, que usa SCO, que usa Cicro, você também tem que fazer essas adaptações. Porque muitas vezes a crítica é de quem não leu a bula do remédio, né? Então, eu vi esse dia o cara dizendo, preço do asfalto do Sinap é péssimo. E eu andei, 10 minutos depois tinha um cara dizendo, rapaz, o preço do asfalto do Sinap tá bom, eu estou conseguindo comprar mais barato. Por que o outro estava dizendo que estava péssimo? Justamente porque ele tinha que levar o asfalto para Ipupiara. Eu vou mudar agora de município. Mas eu acho que o meu raciocínio aí ficou claro. Tem gente dizendo aqui se é possível alterar os índices. Sim, leia a LDO. Leia a LDO. Ela diz, você tem que usar prioritariamente Sinap e Cicro. Mas leia, vá para o parágrafo de baixo. Está lá dizendo que você pode fundamentar, no caso de ser um serviço que não está tabelado, no caso de ser um serviço que não se enquadra no Sinap. Por que será que o Sinap, rapaz, consegue adivinhar tudo o que vai ser feito? Não. Você vai fazer obras especiais do tipo metrô,
do tipo porto, do tipo aeroporto, o Sinap não foi feito para isso. Por mais que ele tenha tentado, o Sinap procurou pegar o feijão com arroz, depois o macarrão. Agora o molho com espuma de pupunha, esse não tá. Tem dois pontos aí que você comentou que são muito importantes. O primeiro, a Não gente tem sempre problema fala. tomar uma tacinha de vinho aqui durante a Fique à live, não. vontade, fique à vontade. Aqui é um bate-papo, aqui Tá é certo. totalmente informal. Beleza. E tem dois pontos que você comentou Você aqui que pode eu. falar sobre a LDO, Gustavo? Tem um Oi? colega aqui, Caio, explicar o que é a LDO, Lei de Diretrizes Falo. Orçamentárias. Falo já. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui, né? Terminei. E são dois pontos que você mencionou que eu acho muito importantes. O primeiro é a leitura do caderno de metodologias, que é gratuito na internet, mas eu vejo que, assim, a maioria esmagadora mesmo dos orçamentistas que a gente trata, eles não leem, eles vão aprendendo com uso, né? Eles vão usando sem ler. E aí vão levando porrada, porque ó, tá errado isso, não conseguiu isso, esse preço ficou errado, ficou incompatível com a realidade. Só que ele não lê o caderno de metodologias, né? Que está disponível no site da Caixa. Então, assim, é uma primeira dica assim, para o pessoal que está assistindo, que trabalha com orçamento. Então, não deixe de ler, né, esse caderno de metodologias. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o pessoal da Caixa, até não sei se ainda é, eu acabei que faz tempo que eu não falo com ele, ele sempre falava assim, o Sinap ele é diferente do McDonald's. O McDonald's você tem a tabela lá do Big Mac e o preço é aquele, o Big Mac é aquele. O Sinap não. O Sinap, ó, o Big Mac nem sempre é o mesmo. Pode ser com cheddar em vez do queijo, pode ser com maionese diferente, né? Que é a obra, né? A obra você tem que adaptar à sua realidade. E o Sinap, Exatamente. ele não só permite, como ele deve, né? Essa realidade deve ser adaptada. Eu me lembro um questionamento de um colega lá no tribunal, que ele foi fazer auditoria em Angra 3. E Angra 3 pegou o preço do Sinap de armação e considerou pau a pau, né? Depois eles arrumaram. Aí o que acontecia? O preço do Sinap de armação, que nem você bem comentou, ele considera o Minha Casa Minha Vida. Então a armação do Minha Casa Minha Vida é completamente diferente da armação do reator nuclear de Angra. O reator nuclear de Angra o ferro de 20 é o padrão lá, né? O ferro de 20 milímetros. Então, assim, aí eles falavam, mas olha aqui a perda do de 20 milímetros é 20 e tantos por cento, né? Na época era 20 e tantos por cento. A gente, não, mas espera aí, a referência do Sinap não tem nada a ver com o que você está usando aqui, né? Você está comparando laranja com banana, então deveria fazer essa adaptação, essa adequação ali, compatibilização, né? Tem um outro ponto que eu queria, Gustavo, pegando o gancho nesse negócio da elaboração do orçamento de referência, também é o seguinte, o orçamentista aí da prefeitura, do estado, da autarquia, do que for, muitas vezes não tem o serviço no Sinap e ele pega uma cotação, seja de um elevador, seja de uma esquadria diferente, seja de um painel aluminizado que vai ter alguma coisa que é sui generis e que não está lá no Sinap. O que eu vejo é que, às vezes, o cara não lê a cotação. E aí a cotação que ele recebeu lá, eu sou da Infraero, recebi lá um piso, a Infraero, não sei se cometeria esse erro, mas pode ser, fica o exemplo aí. Hipotético, um órgão hipotético. Tudo é hipotético aí. O município tal. O cara pegou a cotação para aquele determinado elevador. Só que a cotação que ele pegou diz o seguinte: esse preço é na fábrica do elevador em São Bernardo do Campo. E a obra em Altamira, no Pará. Rapaz, não pode usar, tá curto. É uma calça que não vai cobrir a canela do cara. Você que é orçamentista, tem que compor o preço do insumo para formar o preço da composição até o local do canteiro de obra. Essas exclusões são importantes. Eu estava, na semana passada, fazendo aqui um parecer para uma análise de uma auditoria de um TCE e eles pegavam lá uma ventilação, aí, num sistema qualquer, e o cara botava lá no sistema assim, exclusões.
Não botei o ISS, porque eu não sei se a obra vai ter regime de isenção aí, porque era aquele negócio de Copa do Mundo. Depois, não o escoramento é por conta do construtor. Então, veja só, esse fornecimento do ventilador não é o ventilador fornecido, transportado, desmontado, levado para dentro da instalação e montado. Você tem que ir montando as pecinhas, entendeu? Você tem que ir montando as pecinhas até a coisa fazer sentido. É por isso que, às vezes, a gente vê licitações desertas. É porque aquele orçamento referencial foi mal feito. Ninguém consegue se caber ali dentro. Exatamente. Mas, Aldo, vamos entrar num assunto espinhoso aqui. Bora. Podemos entrar num assunto espinhoso aqui? Podemos? BDI. Vamos é o lá. assunto que eu mais escuto, assim, o pessoal pedindo falar sobre BDI, né? Então, vou entrar nele aí. BDI, a gente vê, né, assim, nitidamente, eu me lembro, quando eu me formei, o professor falou, ó, o que não estava, o que é o BDI? O que não estava na planilha de custos diretos, não estava discriminado, você coloca, se você perceber que está faltando, você coloca no BDI. Então, por exemplo, canteiro de obras, normalmente era BDI. Administração local, BDI. Equipamentos, grua, guincho, não está ali associado na composição do serviço, colocava no BDI, né? E aí o que aconteceu? O BDI, assim, não raras vezes a gente verificava BDI de 40%, acontecia, né? 40, 30 e tantos por cento, acontecia isso daí. E mais do que isso, né? Na verdade, quando vinha um aditivo de serviço ali na obra, o equipamento, o canteiro de obras, por exemplo, ou a administração local, que seria a mesma, né? Ela, como o BDI incide linearmente sobre a planilha, ele acabava aumentando esse valor. Por causa disso, o tribunal ele começou ali nos anos 2000 segunda metade dos anos 2000 ali, né, 2005 em diante, ele começou a questionar esse ponto. Então, a falta de transparência e tal. E as discussões foram avançando, né? E hoje, a partir do acórdão 2622 de 2013, acho que muita gente deve utilizar esse acórdão, né? Ele disciplinou e até foi incorporado antes com as leis orçamentárias, com decreto, né? O que pode ter o BDI. O BDI não é mais essa caixa preta, são tais itens que pode ter, né? Então, assim, eu vou passar a bola para você, então, assim, perguntando, melhorou, né? O objetivo era a transparência, né? Na sua visão, isso foi bom, foi benéfico, foi maléfico? Qual que é a visão do Aldo sobre esse assunto? E desacertos, ok? Primeiro, antes só de continuar, é importante para o pessoal que está em casa falar o que hoje pode estar no BDI ou não, né? Para o pessoal entender melhor o que é isso daí. Eu explico? Pode explicar, pode explicar. Tá, vamos lá. O BDI é o seguinte: você chega num restaurante e pede um filé. O cara lhe traz um filé e anota. Aí tá lá o filé e aquele valor que você está pagando não pagou só o filé, o sal e a hora da cozinheira. Você está pagando ali também a limpeza do restaurante, a conta de luz, não é isso? Vamos jogar para a construção. Como você faz um preço em cima de itens de uma planilha, o que é o BDI? É uma maneira de você diluir em cima desses itens, porque esses itens é o que forma a relação entre as partes. É eu diluir aqui tudo que não está na planilha. Então, se eu olhar aqui, os impostos são itens de planilha? Não. Então, eles têm que estar no BDI como um fator de diluição desses custos fora a planilha sobre os custos de dentro da planilha. Então, historicamente, no mundo todo, o Brasil é o único lugar que está fazendo dessa maneira diferente. O que estava lá fora? O custo indireto. O que é o custo indireto? Engenheiro, almoxarife, secretária, vigilância, despesa de material de construção, água, luz, telefone, veículos leves, esse tipo de coisa. O indireto, historicamente, para eu chegar no acordo, os impostos e o lucro, ok? Isso tudo é capítulo do meu livro. Depois, se você quiser, você vai lendo, que eu vou montando o orçamento desse jeito aí. E a administração central, que é aquele custo que a gente bota na obra para remunerar
a estrutura sede da matriz. Muito bem. Então, historicamente, tradicionalmente, em todos os livros que você pegar, o BDI é isso, indireto, que é o DI. O que é o D e o I? Despesa indireta. E o B, lucro. Uma palavra mais bonitinha aí, bonificação. Bonificação de despesa indireta. O DNIT então, chama LDI, né? Lucro e tem gente despesa que bota indireta. LDI, né, de lucro. Mas vamos lá para o mais corriqueiro. BDI, bonificação de despesa indireta. Só que acontece o seguinte, antigamente na licitação, a construtora dava o preço e qual era o BDI dela? Vamos supor que fosse 40%. Quando surgia um serviço adicional, vamos dizer, porra, eu preciso fazer uma alvenaria de pedra porque o terreno ali no fundo da escola está cedendo, eu preciso conter com a alvenaria de pedra. Então a construtora e a fiscalização da obra tinham que fazer, eles montavam o custo, pegavam o custo lá do SINAP, vamos dizer, e aplicavam o BDI. Só que o Tribunal de Contas dizia o seguinte, esse BDI está muito gordo para esse serviço. Porque como o BDI tinha mobilização, canteiro de obra, placa da obra, esse serviço não vai ter proporcionalmente mais placa de obra, mais mobilização, mais canteiro, mais engenheiro. Não é isso, Gustavo? Aí veio, eu até entendo a lógica. Eles disseram o seguinte, tudo que eu puder medir, eu vou botar na planilha e vou desonerar o BDI, de tal forma que quando tiver um aditivo, tudo volta para aditivo. Rapaz, o maior inimigo é o aditivo. Quando tiver um aditivo, eu boto um BDI mais magro, porque tudo está na planilha. Então, o BDI, em tese, murcha para só refletir o que vai aumentar com aquele serviço adicional. Eu vou recolher mais imposto, eu vou ter mais a parcela da lucratividade, né? Porque o construtor está fazendo mais serviço, etc. Aí esse acórdão 2622 de 2013 disse o seguinte, a administração pública coloque na planilha como se direto fosse itens alusivos à administração local, que é um nome bonitinho para o indireto. Então, o indireto passou a constituir um item da planilha. Então, tinha lá limpeza e desmatamento, mobilização da obra, limpeza e desmatamento, escavação, aterro, forma, concreto, aço, forro de gesso, pintura, administração local. E eu iria medindo ao longo, eu, construtor, iria medindo ao longo da vida daquela obra esse item como se ele fosse direto. Tem muita gente dizendo o seguinte, agora a administração local passou a ser um item direto. Eu não gosto de confundir a terminologia. A taxonomia permanece a mesma. A administração local continua sendo indireto, mas agora, por esse acórdão, está planilhado. É um indireto por natureza, porém é planilhado. Muito bem. Nesse caso, boa medida, porque quando eu tiver um aditivo, eu só vou jogar o BDI que só tem. Quais são as parcelas do BDI lá agora? Riscos e... Seguro-garantia. Seguro-garantia, a administração central. Tributos, que é o PIS, COFINS. Que está embaixo, e o lucro, né? Daqui a pouco a gente vai falar do lucro. E a despesa financeira. Sim, e o custo financeiro, exatamente. Então, o indireto... Então, veja que pelo acórdão, BDI já passou a ser uma sigla fajuta, porque não tem mais o DI. Deveria ser BI, benefício e impostos. Ok? Isso já é um errinho aí que a gente precisa depois ver como que nome vai dar esse negócio, porque DI já não é. Bom, já que a DI está planilhada. Aí, muito bem. Ótima intenção. Quando disseram isso, eu digo, rapaz, porra, até faz sentido. Mas vamos lá. Aí começa a obra, certo? E o construtor vai medindo o item administração local. Que muita gente diz, eu preciso abrir a administração local e engenheiro, mestre, encarregado, ou é um item só? Depois você responde, Luiz. Ou é um item só, administração local e uma verba ou um valor mês? O fato é que isso foi parar na planilha. E aí,
Isso passou a ser um item de medição, da mesma maneira que o concreto, a escavação, a forma, certo? Certo. Muito bem, beleza. Primeira medição, vou medir aqui o indireto da obra, como uma proporção da obra, etc. Aí acontece o seguinte, a prefeitura fica sem dinheiro e o construtor está lá trabalhando. Nesse caso, em que a obra vai espichar de tempo, o que começaram a fazer os construtores? Obviamente, já que está na planilha, a medir mês a mês aquilo. E aí o custo da obra começa a espichar, você concorda? Porque o prazo da obra era 10 meses, agora já virou 18. Isso é raro acontecer? Não, acontece toda hora. Aí o TCU vem e diz o seguinte, mas agora você tem que medir na mesma proporção da medição. Mas se o cara está parado porque não tem dinheiro, aí você vê como a coisa começa a ficar enviesada. Porque o cara está tendo a despesa do engenheiro, está tendo a despesa lá da manutenção do canteiro, mas não está conseguindo faturar, não é por culpa dele, é porque o município não desapropriou, é porque parou para mudar o projeto, é porque ficou sem dinheiro, porque vinha um repasse de uma linha de financiamento não sei aonde, e a emenda parlamentar não saiu. Fica essa conversa. Então, é uma boa ideia, só que termina tendo esses dissabores. Qual é a Mas tem um solução ponto. para isso aí, Gustavo? Me diga aí desse negócio da medição aí, quando falta dinheiro lá na obra. Eu participei aí de várias discussões. Eu confesso que eu era favorável a manter no BDI, né, a administração local, mas eu Eu fui voto também. vencido. Eu sou favorável Eu a fui manter no voto BDI. vencido lá. Porque na verdade, quando foi para a planilha de custos direto, né, aí na hora, né, eu falei, isso daí vai dar problema, vai ser uma chuva de aditivos, né? E não deu outra. A obra atrasa, né? E aí vinha uma chuva de aditivos. Mas o problema é que é verdade isso que você comentou, né? Então, assim, a empresa fica parada e como é que faz, né? Só que o que a gente percebia que estava acontecendo, como ia para a planilha, então muitos órgãos acabavam que, como está na planilha, ia medindo, né? O engenheiro disponível, né? A mão de obra disponível, lá, o engenheiro, o mestre de obras, o encarregado. E aí o que a gente percebeu que estava acontecendo? As empresas estavam inflando os canteiros de obra, então já como a administração pública está pagando, então acabou uma obra ali, o engenheiro ainda não tem para onde ir na outra obra, manda ele para essa obra aqui, que aí a gente vai estar recebendo, consegue ressarcir, né? Claro que ele vai estar ajudando, mas a gente consegue ressarcir o custo dele, enquanto ainda não começou outra obra para alocar ele. E assim, a gente via que o canteiro de obras, às vezes, uma obra com ritmo devagar, tinha ali 3 engenheiros civil, um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, eu digo, puxa, mais engenheiro de produção, mas por que isso, né? Então, assim, as coisas são difíceis, né? Você vê que essa ideia... As coisas são difíceis. O você fica assim... pode lesar, exato, ele pode ser lesado. Aí o que foi que eu vi numa obra outro dia, não me lembro, acho que foi em Aracaju, o fiscal da obra, o engenheiro caiu doente 2 dias, ou saiu para fazer qualquer coisa, aí, como tinha um item na planilha engenheiro, ele ficava dizendo, não, esse mês o engenheiro só apareceu aqui, dos 22 dias úteis, ele apareceu só 20. Então, esse item eu vou pagar 20, 22 avos. Quer dizer, o cara virou um bedel de escola. Engenheiro, presente. Mestre de obra, Severino, presente. Deixa eu ver você, sai daí. É você, né? É uma loucura isso, rapaz. Dificultou a vida do fiscal também. Dificultou a vida do fiscal. Então, eu acho... Isso só tem no Brasil, esse negócio de botar administração local em planilha. Em todos os lugares, não tem. O tempo vai passando aqui, né? Uma outra coisa que eu acho que esse acórdão também não fez da maneira mais lógica é colocar o lucro sobre o custo. Porque essa fórmula do BDI, que você pega aí no acórdão 2622, bota o lucro aplicado sobre o custo. Essa fórmula é uma fração. O que está em cima é sobre o custo, o que está embaixo é sobre a venda. Tá? Então, sobre a venda estão os impostos, porque é óbvio, o imposto incide sobre a nota fiscal, né? Sobre a nota porque fiscal. A Secretaria da Fazenda vê o quê? A emissão da nota. Ela não sabe qual é o custo que o construtor tem. Ela vê a nota.
Então, os impostos todos é sobre nota. Como é que o empresário pensa? O empresário bota o lucro dele em cima do custo? Não. Qualquer empresário, não é só da construção civil, não, de qualquer atividade econômica, raciocina como lucro é daquele contrato de 100, eu quero ficar com 10. É assim que o empresário raciocina. Então, a meu ver, lucro tem que estar no denominador, porque ele é um parâmetro a ser aplicado sobre o valor do negócio. Se você pegar o livro do professor Masahiko Tizaka, defende dessa maneira. O meu livro também é assim, eu boto o lucro lá embaixo, no denominador. Se você pegar o de Mozart, também faz assim. Ele diz que Mozart é no Nordeste, que no Sul é Moza. Tá, tudo bem. Moza ou Mozart, Bezerra, ele também faz assim, porque é o mais lógico. Mas aí, nesse acordo, o TCU vem e muda. Diz, não, lucro é sobre custo. Bom, existe uma aritmética, né? 8% sobre custo é, sei lá, 6% sobre a venda. Mas por que não deixar sobre a venda, que é a forma usual? O legislador, bom, eu sei que o TCU não é legislador, mas quem faz legislação tem que se pautar pelos usos e os costumes, pela maneira mais lógica como a sociedade opera as coisas. Então, a meu ver, esse negócio de botar o lucro sobre o custo não foi a forma mais acertada. Até entendo tentar limitar, dizer, não, é 8%, mas é sobre o lucro. Isso quer dizer 6% sobre a venda. Mas por que então não bota 6% sobre a venda e mantém a lógica comercial, empresarial, que é lucro sobre a venda? Outra coisa que eu acho é o seguinte. Você quer comentar, Gustavo? Pode ser. Bem, essa questão do lucro, eu confesso Você que já assim... deve ter ouvido isso, né? Muito, muito. E todas essas discussões aqui eu me deparo no meu dia a dia. Assim, TCU não se existe uma reporta a quem? unanimidade, A né? Câmara dos Deputados, né? Oi? Quem é o chefe do TCU? É a Câmara dos Deputados, não é isso? O TCU é do Poder Legislativo, não é isso? Ele, na verdade, ele é um órgão autônomo auxiliar do Congresso Nacional, mas Exato. ele tem autonomia própria, né? Ele não se vincula no sentido de o chefe do TCU, isso não acontece. Eu botei de uma forma Ele terra-terra tem aí, essa autonomia, né? mas ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Porque o controle, na verdade, quem que deveria fazer o controle? É o Congresso Nacional, é o Poder Isso aí. Legislativo, né? Correto. Só que ele não tem a expertise técnica para fazer controle. Então, ele usa de como auxiliar o TCU, né? Então, a gente é bastante demandado pelo Congresso por comissões para fazer determinada fiscalização. Mas, assim, na questão do BDI, eu entendo que existem várias formas, né, de usar o BDI. Eu nem acho que o acórdão, na minha opinião, deveria ter entrado para definir a forma, porque o objetivo do acórdão 2622 era o quê? Calcular qual que é o valor que o mercado, ou seja, que as obras pretéritas utilizam em cada rúbrica de BDI e de BDI. E aí, quando você olha para trás e faz essa análise estatística, lá foram mais de 10 mil contratos analisados. E aí, quando você faz essa análise estatística, você considerou, para chegar nesse resultado, você considerou um órgão que utiliza uma determinada forma de BDI, que o lucro incide sobre o preço de venda, ou outras rúbricas que também tem uma incidência um pouquinho diferente, outro órgão que é outra fórmula de BDI. Então, você usa, para compor, para chegar naqueles percentuais, várias fórmulas. Na verdade, cada órgão usou já tinha a sua fórmula lá que era usada. E o TCU, o objetivo era definir qual que era, né, os valores médios, terceiro quartil, estatísticos, né, de BDI. Então, assim, foi uma discussão, na verdade, foi uma discussão que ela entrou muito por causa que na ABNT, até a Luciana falando aqui, né, a norma de orçamento da ABNT, estava no calor daquela norma, e o TCU, ele quis, na verdade, dar um direcionamento, né, olha, a gente entende que o melhor caminho seria esse daqui e tal, que é louvável esse direcionamento, mas
ele às vezes confundiu, porque se você pegar todo o estudo, ele não olha a fórmula, né? Tanto que se você pegar os valores médios, É isso que eu ia dizer. se você pegar os valores médios de cada rúbrica e jogar na fórmula, o resultado não dá aquele valor final lá que ele calcula como médio. Por quê? Porque para chegar no das rúbricas, é uma amostra de mais de 10 mil contratos, cada um com uma fórmula diferente. Ele não olhou a fórmula para chegar no valor final do BDI. Mas ele não seria a hora de rever isso, até pegando essa pandemia? Porque agora, por exemplo, esse negócio de seguro e garantia, daqui para frente vai aumentar isso aí. Outra coisa, qual é o outro item? O da despesa financeira. Eu acho que está baixo. Esse despesa financeira é para remunerar o quê? O tempo entre o construtor desembolsar e ele ser remunerado pelo serviço. É essa perda do poder de compra do dinheiro. Se você pegar hoje Selic, pegar alguma coisa de baixo risco, etc., dá mais alto do que o parâmetro do acórdão. Então, me parece que está na hora de rever essa fórmula de cálculo e as alíquotas lá. Mas veja, eu penso um pouquinho diferente. Como que a gente enxerga lá, assim, eu posso falar por mim, né? Não posso falar pelo tribunal, mas como que eu enxergo? O acórdão, ele nada mais isso daí tem muita dúvida, né? O pessoal que está assistindo, assim, acredito que muita gente deve ter essa dúvida, né? O acórdão fixou parâmetro de lucro, fixou parâmetro de despesa financeira, parâmetro de risco, fixou BDI. Não, o que o acórdão fez para o tribunal conseguir calcular se o preço de uma obra é adequado ou não, ele vai precisar, além do SINAP, né, dos custos de referência, ele vai precisar saber qual que é o valor que o mercado utiliza como referência em BDI, em cada rúbrica. Então ele simplesmente fez um estudo pretérito para olhar qual que é o valor que eu posso me basear. Então, assim, se a gente fizesse hoje, se revisse o acórdão, ia mudar? Nesse sentido, né, que você mencionou, de olhar, olha, os riscos são diferentes? Não, por quê? Porque ele olha uma amostra para trás. A ideia dele é simplesmente balizar com o que já foi, para falar, hoje eu estou pagando, mais ou menos, eu consigo compor o meu preço de referência, né, para falar. E aí eu falo a mesma coisa que a gente começou a live falando disso, e aqui vale para a mesma também, né? A gente falou que o SINAP, ele deve ser adequado, ajustado à realidade, né? E o BDI também. O BDI, aquilo lá são parâmetros médios, né? De terceiro quartil, de primeiro quartil e médio. E quando o construtor, quando o órgão público for fazer, ele tem que olhar para ver se tem alguma necessidade de ajuste ou não, sempre motivadamente. Então, por exemplo, botando lenha na fogueira. Você pega uma prefeitura que faz o orçamento desonerado, com a desoneração da mão de obra. Porque ele diz, vai sair para fins de orçamento referencial para esse tipo de obra, eu calcular com o orçamento com a desoneração da mão de obra. Só que a desoneração da mão de obra tem que botar um imposto a mais no grupo dos impostos que estão lá no BDI, que é a CPRB, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, que é 4,5%. Então, aquele I, lá, o T dos tributos, tem que somar os 4,5%. Isso, o acórdão, é anterior a isso. O acórdão Na verdade, 13. Essa conversa é de 16. E aí o cara diz, não, mas aí eu tenho que ficar no 20, não sei o que lá, que é o que está no acórdão. Não, aí não está conversando as coisas. É interessante isso que você mencionou. Quando o acórdão, antes de ser publicado o acórdão, veio a primeira medida provisória instituindo a CPRB. Ela inicialmente era opcional, depois virou obrigatória, depois cancelou e não tinha, depois voltou para opcional. Era 2%, né? Era 2% no início. 2%. Então, assim, antes de o acórdão sair, quando o acórdão o relatório já estava pronto, aí veio essa medida provisória. E aí veio a discussão no TCU. E agora? Com essa medida provisória, a gente revisa o acórdão ou não? Aí a gente discutiu e falou, poxa, mas
revisar o acórdão não vai adiantar nada, porque a nossa amostra é para trás. A gente não tem ainda uma amostra de obras com CPRB, com esse tributo inserindo, para conseguir fazer, né, um novo acórdão. Isso daí tem que ser, não vai adiantar a gente segurar o acórdão e olhar o que foi para trás. A gente Mas tem que o esperar ter orçamentista tem que incluir Exato. esse imposto, né? Exatamente. O orçamentista tem que incluir esse imposto da mesma forma que ele tem que mexer no SINAP quando não está adequado à realidade dele. Ele tem que ajustar esse imposto, ISS, às vezes, né? Então ele tem que fazer esses ajustes no BDI. De novo, o BDI do TCU, ele é só uma referência. Ele não é fixo, limitado. Tudo motivadamente, a importância aqui, né? A dica que eu dou para o pessoal que está assistindo a gente, mais de 100 pessoas aqui assistindo, né? Mais de 110 pessoas assistindo, a importância de motivar, né? Do orçamentista motivar as premissas que ele está adotando no orçamento. Então, eu vou ter que adotar a CPRB, hoje ela é opcional, então compara se é vantagem ou não incluir a desoneração da mão de obra, né? Compara as duas formas e vou adotar, então, eu vi que a forma mais Gustavo, econômica é com o CPRB. baixinho aqui para 111 pessoas não ouvirem. Você vê o gestor público fazendo essa fundamentação, indo contra o BDI do acórdão e aceitando preço acima do SINAP ou não? Porque hoje é o que a gente vê, eu que transito aí por construtora, por empresa, por autarquia, concessionária, tudo, todo mundo diz aquele negócio, rapaz, meu CPF está aí na linha de tiro. Eu não vou mexer com isso, não. Eu vou botar aqui que não aceito preço acima do SINAP e vou botar que não aceito BDI acima do médio do TCU. Você vê gente indo contra essa posição de cautela extrema? Eu vejo. No caso da CPRB, eu vejo bastante o pessoal ajustando o BDI por conta da desoneração do BDI. Isso eu vejo bastante. No caso do SINAP, fazer os ajustes no SINAP, eu vejo menos. Por quê? O pessoal, às vezes, é o que eu falei, muitas vezes não leu a caderno de metodologia. Então ele vai seguir, é aquilo lá, o SINAP falou que é tanto e acabou. Você quer ver um item que dá muito problema no SINAP, né? Voltando assim, falando nesse ponto, né? Aquele preço atribuído São Paulo. Quando o IBGE não encontra uma amostra suficiente para dar um tratamento estatístico... Tem até uma letrinha do lado do insumo lá. Se ele foi cotado, exato, se ele foi pegado por similaridade ou se ele só é da Praça de São Paulo. Tá, exato. Uma letrinha lá. Quando o IBGE não encontra uma amostra suficiente de preços de um determinado insumo para fazer um tratamento estatístico, ele faz o que? Ele desconsidera o que ele considerou e adota o preço da Praça de São Paulo, né? Que São Paulo é o maior estado, então é mais fácil de ter todos os insumos lá. E aí o orçamentista vai lá do Piauí, vai fazer um orçamento às vezes, e ele pega o preço de São Paulo e taca a ficha lá no preço de São Paulo. Exatamente. Aí, poxa, mas às vezes o insumo principal da obra, ele está usando um preço de São Paulo e sem fazer esse tipo de verificação, se está aderente com a realidade dele ou não. Aí então, o construtor abre a composição de custo e o cara dá pau lá, diz, não, você está acima do preço do SINAP, está lá no edital, cláusula 3.4 aqui, que não serão aceitos preços unitários acima do SINAP. Você vê, erro em cima de erro. É um contrassenso. Isso é um contrassenso. Erro em cima de erro. Então, assim, quando o orçamentista conhece essa regrinha que eu acabei de colocar, ele vai fazer o quê? Olha, eu cotei esse preço de São Paulo, não eu fui verificar e não está aderente ao da minha região. Por esse motivo. Ele justifica isso no processo, e é importante ele justificar, para não ser questionado, ele justifica, e aí tá admitido, né? O preço dele tá mais aderente à realidade e evita esse tipo de erro. Tem outro ponto aqui, que até perguntaram aqui, é sobre o BDI diferenciado, ou o BDI de mero fornecimento. Isso eu nunca tinha visto até sair esse acordo. Porque BDI é sempre uma conta que sai de trás para frente. O cara orça quanto vai fazer a obra,
quanto vai custar a obra, orça o indireto, vê os impostos e aí faz a conta. Esse meu total, dividido pelo direto, qual foi o percentual que saiu? 37,22. Ah, então meu BDI é 37,22. Engana-se aquele que acha que BDI é um número que já está na prateleira, que eu pego meu custo direto e jogo em cima. Não é assim que se orça. O BDI sai por conta no final. Então, ninguém orça a obra como se fossem duas coisas. Uma coisa é minha obra e outra coisa é o fornecimento do tubo aqui do esgoto. Eu não entendo porque o TCU faz isso aí. Agora, existe uma súmula do TCU que diz quando acho que é súmula 103, que diz quando é 103, 130? 250 É e um número 253. pequeno. 253? 53, se não me falha a memória. 253. Acho que Faz sentido. 3 numerinhos, tem um 3 no meio. Que diz quando é que esse BDI de mero fornecimento caberia. Tem 3 coisas. O primeiro é que tem que ser um insumo que pese no custo da obra. Ele não diz o que é pese, mas 10% não pesa. Segundo, ele diz o seguinte, que tem que ser, a construtora está sendo uma mera intermediária entre o fabricante e a obra. Isso eu não entendo o que é. Porque não é a construtora que vai instalar, que vai fazer o serviço. Eu não entendi bem o que é essa mera intermediária. é só a compra, ela faz só a compra, né? Tá. E o terceiro, sim, mas ela faz a compra e entrega para a administração, é isso? Qual que é a regra? Eu vou ter que falar muito rápido aqui, falta 3 minutos para acabar a nossa live. E a terceira é que tem que ser um item de prateleira. Ou seja, tem que ser uma coisa corriqueira. Mas vá. Rapaz, é tanto Vou falar assunto muito rápido que a gente tem que fazer um dia de debate. Mas a ideia é o seguinte, a regra que a lei traz, a lei de licitações traz, é que se faça o parcelamento do objeto. Então, quando é um item de peso, de maior, o custo dele é elevado, seria vantagem um órgão público fazer a aquisição, por exemplo, de tubo de ferro fundido. Ele compra, entrega para a empresa simplesmente instala. Isso aí. Essa é a ideia. Mas, às vezes, você fala assim, o órgão público tem dificuldade de fazer, às vezes não sabe especificar direito, depende, a instalação pode dar problema. Então, nesses casos de inviabilidade técnica, aí ele faz o quê? Ele deixa a construtora fazer, mas como é um valor elevado, em vez de ela colocar o BDI cheio, ela coloca um BDI menorzinho. Mas assim, vai ser. Depois, esse é um assunto para depois, que vai acabar a live, que vai cair. Esse negócio de BDI, de mero fornecedor, eu tenho uma implicância teórica com isso. Não é nada contra o TCU, nem contra quem criou, mas é porque na minha cabeça essa teoria não encaixa. Mas é isso Legal. Aí. Eu acho que a gente já está chegando aí ao final, né? O tempo voou, rapaz, 1 hora já. Falta menos de 2 minutos aqui. Então, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, por ter aceito o convite. Para mim foi realmente uma honra, né? Eu aprendi com o seu livro aqui, eu estudei bastante seu livro. Inicialmente fiquei bravo com esse desbalanceamento de BDI, mas hoje eu achei que foi muito interessante, né? Essa estratégia foi, de fato, assim, aumentou o conhecimento em geral, né, da sociedade, dos engenheiros ali para esse tema. E agradeço você. Quer passar aqui a palavra para você fazer as considerações finais? A gente já cai. Obrigado. Eu queria agradecer, dizer que eu estou à disposição aí de você, do tribunal. Gosto muito aí dos rapazes. E o importante é a gente estar aqui aderente às boas práticas. Isso aí é o que realmente importa. E a todos vocês aí, 100 e tantos aí que entraram, muito obrigado aí pela audiência, pelo carinho, pela atenção, e a gente se vê em breve. Sábado, agora no Instagram, eu vou fazer uma outra, mas não vou ficar fazendo propaganda aqui não. Depois você entra no meu perfil que você vai ver a live que eu vou fazer sábado agora, que é bastante interessante. Quem não seguir o Aldo, pode seguir o perfil dele, está muito legal o perfil dele. O meu perfil também, Engenheiros Legais. Muito bom. O pessoal do perfil do Aldo, que ainda não me segue, pode, acabando a live, me segue lá, o Engenheiros Legais. A gente sempre traz muita informação, perguntas, sempre possibilidade de responder perguntas também, né, para o pessoal. E só para terminar, Aldo, então, já que vai cair a live daqui a uns segundos,
Se tiver, quais as dicas finais aí para o pessoal que está assistindo, para os orçamentistas? Leia o manual de conceitos do SINAP. Pega aí, você baixa aí em PDF aí no site da Caixa do SINAP.